depois. Eu procurei colocar um paciente ao lado do outro para eu ver as sensibilidades ali na planilha. Eu fui colocando as abinhas com os pacientes que têm a mesma idade. Gente, não teve um paciente, que ficou com uma sensibilidade aos nutrientes igual. Alguns eram 25 para uma unidade de insulina, outros eram 30 para uma unidade de insulina. Eu tenho um paciente que é 80 gramas de carboidrato para uma unidade de insulina, que aí tem que usar aquela estratégia da caneta de meia unidade, né, para conseguir, porque precisa de pouquíssima insulina. Tem um paciente que é 5, que é 8 gramas de carboidrato para uma unidade de insulina. Então, assim, varia muito, muito mesmo. Não é só considerar a idade, porque mesmo com a mesma idade existe uma variação grande, né? Então, a gente precisa entender essa individualidade e organizar. Então, quando acontece de você consumir uma refeição e a sua glicemia ficar descontrolada, a gente precisa pensar o que está acontecendo com aquela refeição. Algumas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, pode estar acontecendo de acumular a proteína da refeição anterior junto com o que você comeu naquela refeição. Lembra que a proteína tem um efeito ali umas 4 horas depois que você consome ela, na sua glicemia. Ela demora um pouquinho mais, por isso que 2 horas depois ela não faz diferença na tua refeição. Mas 4 horas depois ela pode coincidir, então é muito importante a gente pensar. Se foi um dia que você comeu um churrasco, se foi um dia que você comeu uma preparação que normalmente a gente consome mais proteína, é importante você refletir nesse sentido. E não condenar, às vezes não tem nada a ver com o alimento que você comeu naquela hora, às vezes é o que você comeu antes, né? Outro ponto muito importante da gente avaliar nesse horário: qual foi a quantidade de alimento que eu consumi? Então, primeiro, pode ser o efeito da refeição anterior ainda. Segundo, a quantidade do que eu comi. O quanto eu como faz efeito sobre a minha glicemia. Pode ser o alimento mais saudável desse mundo. Pode ser, eu gosto muito de falar da laranja, pode ser laranja. Se você comer uma, ok. Se você comer 3, 4, já era, sua glicemia vai subir. Então não tem relação com o alimento, tem relação com o quanto você consome. Ah, Nutri, mas mesmo eu consumindo pouco, ainda assim minha glicemia sobe. Opa, então aí a gente tem um terceiro ponto que a gente precisa avaliar. Qual é esse terceiro ponto? A dose de insulina que você está utilizando está correta? Porque pode sim, pode haver erro nesse sentido. E aí a gente precisa analisar os 2 tipos de insulina que a grande maioria dos diabéticos utilizam. Como é que tá a utilização das 2? Como é que tá? Tá correto? A insulina rápida, a quantidade, a dose que você aplicou 30 minutinhos antes de você comer? Como que tá? Vou além disso. Como é que tá a validade da tua insulina? Nós tivemos um paciente semana passada que descompensou horripilantemente, tadinho. Muito, demais. Quando a gente foi ver, a insulina regular que ele estava utilizando estava vencida. Ninguém havia percebido. Estava vencida, se não me engano, há 2 dias e começou naquela semana, no começo da semana começou a dar umas desviadas e quando chegou na sexta-feira estava quase que chegando numa cetoacidose. Então fique atento ao seu cuidado, né? A gente precisa então verificar o efeito da refeição anterior. A gente precisa verificar se a quantidade do que você está consumindo está compatível para você e se a dose que você está utilizando de insulina está adequada para o que você está comendo, e ela pode oscilar, ela pode mudar, tanto durante o seu dia quanto conforme for crescendo, for mudando de fase de vida, conforme for envelhecendo. E além de observar a quantidade, a dose da sua insulina, é muito importante avaliar a validade. Tá tudo ok com a insulina que eu estou utilizando? Então, quando acontece uma alteração
uma oscilação da sua glicemia, uma dificuldade no controle da sua glicemia, a culpa muitas vezes não é do alimento. Muitas das vezes não é do alimento. A culpa às vezes ou é a quantidade que você consumiu, ou é o efeito da refeição anterior nessa refeição, ou ainda pode ser a dose da insulina. Então vejam que realmente é uma coisa que a gente precisa refletir e ter cuidado nesse sentido, porque pode fazer muita diferença aí para você no teu controle, no teu dia a dia, e pode sim, tem muita gente que tem medo de determinados alimentos. Eu tenho alguns pacientes que chegam para mim com muito medo de melancia, com muito medo de manga, com medo de beterraba. Gente, beterraba. E isso faz bem? Não faz, vocês podem ter certeza. Eu posso afirmar aqui para vocês que ninguém nesse mundo desenvolve diabetes porque consome esse tipo de alimento. Não é assim. E aí condena-se o alimento e o que acaba acontecendo? Fica restringindo, tirando da vida esse tipo de alimento. E aí começam a aparecer os transtornos, né? Começam a aparecer as dificuldades com relação ao alimento. Deixar de comer, medo de comer, né? Muitas vezes prejudica o organismo por essa ausência do alimento. Muitas vezes debilita o organismo, acabam aparecendo aí sintomas cruéis do diabetes aí na tua rotina, né? E a gente sabe que uma coisa acaba levando a outra. Então, equilibrar em todos os sentidos, né? Nós somos feitos de diversos contextos da nossa vida social, né? Do nosso comportamento. Enfim, gente, nós não somos só comer e controlar a glicemia. A gente não deve pensar só dessa forma. Se a gente pensar só dessa forma, a gente vai cair no erro com muita facilidade. Pensem comigo assim. Se fosse tão simples controlar o diabetes, nós não tínhamos pessoas com essas sequelas cruéis que o diabetes traz na nossa vida. Problemas renais, problemas de visão, neuropatia diabética, né? Problemas aí com cicatrização, amputações, todas essas consequências terríveis de um diabetes maltratado. Né? A gente precisa ter essa noção de que não é só organizar o alimento, não é só isso. A gente precisa, sim, de uma disciplina geral e de um conhecimento desse autocuidado. Isso vai fazer toda a diferença, porque a gente não deve ter medo do alimento.